Queridos irmãos, boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus, amém. Por gentileza, você que trouxe a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 6. Rapidamente, as horas se avançam. Quem aqui quer ouvir a palavra, diz amém. Tá? Prometo tentar terminar antes do horário que o pastor Narciso determinou. Se você prometer ficar comigo até o final. Posso ouvir um amém? Lucas, capítulo 13, versículo 6. Que honra poder estar aqui ministrando a primeira vez num culto de ensino. A gente sabe que é só o pastor Narciso que ministra aqui, então, quando acontece uma oportunidade dessa, é uma grande honra para nós, pregadores, obreiros da casa. Estou muito honrado, pastor Narciso, de verdade mesmo. Assim também é um dia especial para mim hoje. Deus abençoe a vida do meu amigo, pastor Rafael. Rafael, eu já conheço eles em 5 anos, que eu já conheço o Rafael, e lá no início perguntei para ele, falou que ele não queria ser pastor. Por isso que não é bom a gente falar as coisas. Minha mãe já dizia. Amém. Versículo 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que esta ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, ele ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Jesus, por essa noite marcante em nossos corações. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, já falou aqui neste lugar. E que o Senhor venha continuar falando conosco através da Tua poderosa palavra, Senhor Jesus. É que eu te peço e te agradeço. E todos que concordam, digam: glória a Deus. 8h51. Meus irmãos, o contexto imediato deste texto mostra que Jesus estava falando sobre o juízo vindouro que todos nós seremos submetidos. Se você voltar um pouco os versículos, no capítulo 12, versículo 35 e 40, Jesus estava falando sobre o juízo vindouro. E também ele estava falando no capítulo 12, versículo 57 e 59, sobre a necessidade que nós temos de nos acertarmos uns com os outros. Então, Jesus estava falando sobre esse assunto, e quando se inicia o capítulo 13, ali estavam ali algumas pessoas, no versículo 1, que vai dizer assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturará com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então, essas pessoas chegaram ali, informando e falando para Jesus dessa grande tragédia que ocorreu lá em Jerusalém, lá no templo, onde Pilatos matou os galileus que subiram para sacrificar, e o sangue desses mortos ele misturou com o sangue dos seus sacrifícios. Aí Jesus, respondendo eles, mas também a gente não sabe definir qual era a motivação dessas pessoas. Nós temos 3 motivações, a qual o doutor Hernando Dias Lopes ele vai destacar, dizendo que uma dessas motivações poderia ser colocar Jesus contra Pilatos, uma mais possível. A segunda delas era apenas alertar a Jesus, e a terceira, também mais possível, era especular sobre a morte dos galileus, como se mais pecadores eles fossem. E diante disso, Jesus vai responder para eles no versículo 2, ele porém lhes disse: pensai que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Jesus coloca um ponto de interrogação, dizendo, por conta dessa tragédia, e eles que enfrentaram essa tragédia,
Eles eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eles tinham mais culpa? Aí Jesus responde dizendo, no versículo 3, não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependestes, todos igualmente perecereis. Jesus, aproveitando o ensejo, ele continua dizendo, no versículo 4, acompanhe na sua Bíblia, ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou. Aí Jesus traz outro fato que aconteceu em Jerusalém, da torre de Siloé que caiu e matou 18 pessoas. Jesus traz esse outro fato e diz para eles, e essas pessoas? Por elas terem morrido nessa tragédia também, elas são mais culpadas ou mais pecadores de que todas as outras pessoas? Aí no versículo 5, ele dá ênfase mais uma vez dizendo, não eram, eu vos afirmo, mas se não vos arrependertes, todos igualmente perecereis. Jesus coloca um ponto de interrogação, Jesus traz algo para que eles viessem refletir. Jesus, ele traz uma profunda reflexão. Jesus aqui, quando ele deixa esse ponto de interrogação para que eles viessem pensar, e também parafraseando o comentarista Kennedy Barley, ele diz assim, a lição central aqui é arrepender-se ou perecer. Em vez de buscar culpados, ou em vez de culpar os outros, todos deveriam preocupar-se consigo e com o dia que enfrentaremos o juízo final. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles, ao invés de vocês estarem cuidando da vida dos outros, ao invés de vocês estarem procurando quem é mais culpado, ao invés de vocês estarem colocando em pessoas, dizendo eles são mais pecadores do que vocês, Jesus diz assim para eles, cuidai da vida de vocês, porque se vocês não se arrepender, de igual modo vocês vão perecer igual a eles, de igual modo vocês irão perecer igual a eles. Olha só, no versículo 3 e versículo 5, Jesus ele vai colocar uma condição, e Jesus também ele vai trazer uma consequência. Qual é a condição? Versículo 3 ele diz, se vocês não vos arrependeres. Versículo 5 ele diz, se vocês não vos arrependeres. Qual é a consequência? Todos de igual modo perecerão. Todos de igual modo perecerão. A Bíblia, ela vai nos mostrar a condição que nós estamos diante de Deus, e a necessidade de um arrependimento, e a necessidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados diante do Senhor. Em Salmos de número 51, versículo 5, nascemos em pecados. Romanos capítulo 3, versículo 10, não há um justo sequer. Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a nossa condição diante do Senhor. Então, há uma necessidade de arrependimento. E é diante desse contexto que Jesus ele vai proferir esta palavra, dizendo para que cada um venha olhar para si mesmo, olhar para os seus pecados, olhar para si e ver como nós estamos diante do Senhor. No versículo 6 ao versículo 9, ele começa contando esta parábola. E esta parábola, resumidamente, falando para vocês terem uma ideia, uma noção, ele está falando sobre uma figueira que foi plantada, ela não nasceu ali, mas ela foi colocada ali propositalmente pelo dono da vinha, plantou ela numa vinha, e isso aqui não era raro ali na época. Então, ele coloca essa figueira dentro dessa vinha, e o texto vai dizer que passando 3 anos, ele foi verificar, e não achou fruto. Ele foi dizer para o viticultor, que cuidava da vinha, olha, pode cortar, não deu fruto, corta. Só que aí o viticultor intercede dizendo, Senhor,
Deixa mais um ano. Eu vou cuidar dela. E se ela der fruto, bem, se não der, a gente corta. Então, esta parábola, Jesus vai contar, e aqui eu quero extrair algumas lições, rapidamente, para as nossas vidas. Quem me ouve diz amém. Você pode dar um glória a Deus para me beber água? Primeira coisa, o pecado é pior do que a morte. Coloca para mim João capítulo 11, versículo 25. Diante da condição que nós temos com o Senhor, e diante daquilo que Deus tem ao nosso ver, e diante de que Jesus está aqui trazendo essa profunda reflexão, a gente entende que o pecado, ele é pior do que a morte física. Por quê? Jesus está dizendo assim, ele enfatiza a questão de se arrepender, para que não venhamos perecer. Porque, olha só, se você não der um glória a Deus agora, o Patrick vai dar glória a ele. Ele trocou a viagem dele só para vir dar glória. Quando nós estamos com Cristo, Jesus chega em Betânia, após 4 dias Lázaro estava morto, Marta e Maria correm ao encontro dele. Marta chega alvoroçada ao encontro de Jesus, olha Senhor, se tu estivesse aqui, você conhece a história, o meu irmão não teria morrido. Jesus, olha Marta, teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Aí no verso 25, Jesus diz assim para ela, então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, oh glória, era Jesus dizendo para Marta, olha, Lázaro está morto, mas ainda que morra, se ele crê em mim, viverá. A pior coisa é o pecado, não é morrer. Paulo já dizia, morrer para mim é lucro. Mas sim, qual é a nossa condição diante do Senhor? Quer perecer? Sai daqui sem se arrepender. Mas se vós arrependertes, vocês não irão perecer. Mas ainda que morra, viverá. Para você entender, e aqui só por cunho de conhecimento, na lei de Moisés havia uma condição de que apenas a partir do 5º ano, os frutos de uma árvore poderiam ser consumidos. Os frutos dos 3 primeiros anos deveriam ser descartados, e os frutos do 4º ano deveriam ser ofertados para o Senhor. Então é importante entender que não se tratava dos primeiros anos de vida desta figueira aqui. Talvez já no 5º ano, 6º, 7º ano de vida desta figueira. Então já era uma figueira que já tinha passado o processo. Já era para estar madura. Já era para estar dando fruto e não estava dando fruto. Vai segurando aí. O William Barclay, ele diz que não era raro ver na Palestina figueiras e macieiras no meio das vinhas. E a primeira coisa que nos chama a atenção neste texto aqui é a figueira que está no meio da vinha, recebendo cuidados especiais. Olha só, a figueira está recebendo cuidados especiais. Aqueles que recebem privilégios espirituais, deles Deus espera frutos. Hernandes Dias Lopes, ele diz, da mesma forma que Israel era a videira de Deus, plantada por Deus, cuidada por Deus, assim nós somos a figueira de Deus, plantada e cultivada por Ele. Eu e você ocupamos uma posição de favorecimento. Eu e você temos privilégios. Deus separou Israel dentre as outras nações,
protegeu, abençoou, deu sua lei, suas promessas, os seus milagres, os seus profetas. Ocupava uma posição privilegiada. De igual modo, eu e você, nós, Ele nos deu a sua palavra, o evangelho, o Espírito, a sua presença, o seu poder. Eu e você dentro da igreja nós temos privilégios. E eu provo para você. Você não tem a Bíblia? Sim. Você não tem uma congregação que você pode vir adorar ao Senhor? Sim. E eu ainda vou além. Olha essa cadeira bonita que você está sentado aí, confortável. Olha esses ar-condicionados aqui, o clima de montanha. Olha esse som top, uma banda top. Instrumentos aqui para ser usados na mão de Deus para te ensinar a palavra. Olha como nós somos privilegiados. Temos a palavra, temos uma congregação para congregar, temos comunhão com os santos. E mesmo assim tem figueira que não está dando fruto. Mesmo com tantos privilégios, regalias, em uma posição de favoritismo, tem figueira que não está produzindo. Calma que vai apertar mais. Ele espera de nós frutos espirituais. Ele não se contenta com folhas. Ele quer frutos. Ele não quer uma figueira que só dá folhas. Ele quer uma figueira que dá frutos. Deus não se contenta com algo superficial ou apenas empolgação. Deus, Ele quer algo sólido. Deus, Ele quer ver frutos. Deus não te plantou para dar apenas folhas. Deus quer ver os nossos frutos. William Barclay vai dizer, abre o parêntese, ele diz assim: a inutilidade é um convite ao desastre. Olha só o versículo 7. Pelo que disse ao viticultor, essa palavra aqui é forte, acompanhe comigo. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que ela está aí ocupando inutilmente a terra? Eu vim aqui o primeiro ano, vim aqui o segundo ano, vim aqui o terceiro ano e nada de fruto. Acabou a minha paciência com essa figueira. Pode cortar ela. Ela está ocupando espaço e ainda é inútil para mim. Ela está ocupando espaço na terra e é inútil para mim. Barclay ainda continua dizendo assim: nada que só extrai pode sobreviver. A figueira só estava consumindo a substância do solo e em troca não estava produzindo nada. Existem figueiras que estão só pegando a substância do solo e não estão produzindo nada. Existem pessoas dentro da igreja que estão igual a essa figueira, estão consumindo as substâncias do solo e não estão dando fruto algum. A figueira estava plantada em um lugar de privilégio, junto com as vinhas, recebendo cuidados igual às vinhas, estava recebendo a substância do solo, ocupando o espaço, mas em troca não estava produzindo nada, em troca não estava produzindo fruto algum. Oh, quão perigoso é, meu irmão, o estado daqueles que estão na igreja. Ouvem a palavra, recebe os ensinos, desfrutam da comunhão dos santos, e mesmo assim não tem o fruto do Espírito Santo. Além de estar sendo inútil, está ocupando. Meu Deus, isso aqui é muito forte que eu vou falar. Figueiras que só dão prejuízo.
Figueiras que dão prejuízo, além de não estar produzindo, está atrapalhando quem está produzindo. Além dela não estar dando frutos, ela estava pegando as substâncias dos solos, das vinhas, daqueles que estavam produzindo, das vinhas que estavam produzindo. Ela ainda estava pegando as substâncias do solo, mas não estava produzindo. Quantos estão na igreja, só apenas ocupando espaço, vem para o culto, ouve a mensagem, ouve o pregador, ouve o ensino, ele canta, ele pula, ele roda, ele fala em línguas, ele adora, mas não está produzindo nada, não está trabalhando, não está fazendo nada. Já era para estar no fruto. Não tem glória. E sabe por quê? Porque muitos já foram cortados. Outros ainda serão cortados. Mas uma coisa você pode ter certeza: a sentença ainda ecoará. Qual é a tua condição diante do Senhor hoje? Levanta assim teu braço, por favor, vai, por gentileza, com toda a educação. Olha para o teu braço assim. Só tem folhas ou tem frutos? Sacode, vê se cai aí uma manga. Se cai aí. Vê se cai um fruto aí, meu irmão. Coloca para mim, oh, glória. Coloca para mim aí, Lucas capítulo 3, versículo 8 e 9. Vejamos o que João Batista falou. Produzam frutos dignos de arrependimento. E não comece a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Versículo 9. E também o machado já está posto à raiz da árvore. Olha aqui, está bem aqui já, aqui, ó. Vai dar fruto? 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 Vou cortar, vai dar fruto? Vai dar fruto? O machado já está posto. Se não, será sal. E que fruto é esse, pastor? Mateus capítulo 3, versículo 11. Coloca aí, João vai dizer que ele batiza com água para o arrependimento, mas virá outro que é mais poderoso do que ele, que ele não é digno nem de carregar as sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo. Ou seja, que frutos dignos de arrependimento são esses? Um arrependimento verdadeiro é assim, ó: aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que mentia não mente mais, aquela que se prostituía não se prostitui mais. Só que o que João está dizendo é: olha, eu batizo com água para o arrependimento, é apenas um símbolo. A pessoa pode vir aqui, aquele que roubava, ele toma um banho, depois ele pode voltar a roubar. Aquele que mentia vem aqui tomar um banho, depois ele pode voltar a mentir. Aquele que se prostituía, ele vem aqui, toma um banho, depois ele pode voltar para as mesmas práticas. Mas vem um mais poderoso do que eu. Vem um mais poderoso do que eu, que ele vos batizará com o Espírito. Oh, glória! O batismo de Jesus, aquele que roubava, ele não volta mais a roubar. Aquele que mentia, ele não volta mais a mentir, porque ele produziu frutos dignos de arrependimento. Coloca para mim João capítulo 15. Olha também o que Jesus falou. João capítulo 15. Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Vai passando. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele sal. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais frutos ainda. Vocês já estão limpos. Aqui dá volta a mensagem.
por causa da palavra que lhes tenho falado. Oh glória! Vocês estão limpos porque aqui tem palavra, aqui tem Bíblia, aqui tem ensino, aqui tem pregação. Vocês estão limpos. Versículo 4. Permanecerei em vocês como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, oh glória, quer dar fruto, permanece em Cristo. Quer dar fruto, permanece em Cristo. Porque quem está em Cristo, dá muito fruto. Coloca aí Marcos capítulo 11, versículo 12. Jesus também amaldiçoou uma figueira. Isso aqui é forte. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Mas espera aí, não era tempo de figos? E Jesus queria um fruto? Isso aqui me pegou. Mas por que Jesus amaldiçoou a figueira, se não era tempo de figos? Como ele queria frutos? Ela tinha folhas, mas não tinha frutos. Porque a figueira, ela só dá folhas quando for para ter frutos. Mas essa figueira só tinha folhas. Jesus olhou para elas, só tem folhas, só tem aparência que dá fruto, mas não tem fruto. Então eu vou cortar, é sal. Então tem figueiras que só tem folha, só tem aparência. Olha só, é crente, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Ele canta, ele prega, ele toca, mas é só folhas, não tem frutos. Acabou, glória. Cuidado, figueira que tem só folhas. Meu Deus. Tem gente que já era para estar dando frutos há muito tempo. Tem palavra, tem ensino aqui, tem comunhão com os santos. Oh, glória a Jesus. Já vou encerrar. Terceiro tópico. Nós. Quer saber de uma verdade, irmãos? Se fosse por nós mesmos, o machado já tinha passado, já tinha sido sal. Não? Ou não é verdade? Olha como somos falhos, pecadores. Mas sabe por quê? Tu ainda está com a tua figueira de pé? Nós só não perecemos ainda por causa da misericórdia de Deus. Coloca Jeremias capítulo 3, versículo 22. É o que o profeta Jeremias falou. Voltem, filhos rebeldes. Eu curarei as suas rebeliões. O povo responde, eis-nos aqui. Vimos ter contigo porque tu és o Senhor nosso Deus. Versículo 23. Na verdade, não possa ter ilusão. Eu acho que eu anotei errado. É Lamentações 3:23. Dá um glória a Deus. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Volta o 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Agora volta para Lucas capítulo 13, versículo 7 e 8. Nós vamos ver a misericórdia de Deus aqui nesta parábola. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto na figueira e ela não acha, pode cortá-la. Ela está aqui, ocupando espaço inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Hernandes, ele pontua aqui dizendo, aqui vemos o evangelho da segunda oportunidade. O que esta parábola aqui revela para nós é extraordinário.
Nós vemos aqui a benignidade de Deus e a mediação de Cristo. Por causa da intercessão de Cristo, Deus nos trata com misericórdia e não nos julga consoante os nossos pecados. A figueira estava lá, já há anos. E o dono da vinha vem conferir se deu fruto. Não tem fruto, eu vou cortar. Só que tem um viticultor. Só que tem um viticultor que está intercedendo por essa figueira. Tem um viticultor que está intercedendo por essa figueira. Dizendo: não, Senhor, deixa mais um ano ela aí, eu vou cuidar dela, eu vou ter um carinho mais especial por ela, eu vou cavar mais, eu vou colocar estrume, eu vou tratar na raiz, eu vou apertar as coisas, eu vou estreitar para que ver se ela entra no eixo. Ah, Jesus amado. Talvez ano de 2023, o dono da vinha veio olhar, não tem fruto. 2024 ele veio te observar, não tem fruto ainda. 2025 ele veio mais uma vez, não deu fruto. Aí 2026, olha, a paciência está se esgotando. Eu vou lá mais uma vez, ver se tem fruto. Chegou até aqui, olhou para você, deixa eu ver se tem fruto. Deixa eu ver se tem fruto. Deixa eu ver se tem fruto. Aí o viticultor está intercedendo, dizendo: ei, deixa mais esse ano, deixa mais esse ano, deixa mais esse ano. Talvez é a última oportunidade que tu tem, meu irmão. Eu não sei como é que está a paciência de Deus contra a tua vida, mas o viticultor ainda age com misericórdia, ainda age com graça sobre a tua vida. Eu já vou encerrar, a banda já pode subir. A parábola termina, a gente não sabe se deu fruto ou não deu. Mas é porque Jesus deixou um ponto de interrogação. Porque sai da parábola e vem para hoje, para as nossas vidas. É você que vai olhar agora para a figueira. Está dando fruto aí? Está dando fruto ou só está ocupando a terra? Tu tem sido utilidade para o reino? Ou você tem sido inútil? Que palavra forte. É forte, mas é para te confrontar. Será que estamos apenas ocupando espaço? Ou estamos sendo úteis? Oh, Espírito de Deus. Ah, se não fosse a misericórdia de Deus com a minha vida, irmão. Eu estava lá no Rock Doido, Nery, lá no Badalação, no Super Pop, tremendo o ombrinho. Tu também estava comigo lá nessa época. Aí o Senhor foi olhar lá e ver: olha, agora eu vou cortar essa figueira. Só que Jesus foi lá e intercedeu. Eu vou tirar ele do Rock Doido, eu vou tirar ele do treme e vou formar ele um pregador da minha palavra. Oh, glória a Jesus. Já foi dito pela boca do pastor Narciso. O Senhor foi lá em Mocajuba. Agora eu vou cortar essa figueira. Mas o viticultor, olha, não, deixa mais um ano. Eu vou tirar ele aqui do Arrocha, das Marcantes. Ele está aqui tomando a cachaça dele, mas eu vou tirar ele daqui. Deixa mais um ano. Deixa mais um ano. Da onde foi que o Senhor te tirou? Da onde foi? Glória a Jesus. O Senhor essa noite, Ele quer tratar a tua terra. Figueiras aqui que eram estéril, o Senhor fará produzir frutos. Oh, essa aqui é uma palavra profética, meu irmão. É janeiro profético. Mas eu não vou profetizar carro, eu não vou profetizar moto, eu não vou profetizar casa. Eu vou profetizar que o Senhor fará você dar frutos. Vai orar mais, vai ler a Bíblia, vai consagrar, vai congregar, vai trabalhar.
Frutos, 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 frutos. Vai produzir frutos no teu departamento, vai produzir frutos no teu ministério, vai produzir frutos no teu casamento, vai produzir frutos, vai produzir frutos.